Os carboidratos, eles são a principal fonte de energia do corpo para todos os tipos de funções fisiológicas. É a principal fonte de combustível para atividades anaeróbicas também. Ou seja, quando eu estou fazendo musculação, ou aquelas últimas repetições de musculação que você não aguenta mais, que você não consegue conversar, quando está fazendo tipo sprint, crossfit, jiu-jitsu, isso tudo é anaeróbico. Significa que não tem oxigênio. Se você não consegue respirar, você não consegue falar durante atividade física, uma atividade específica, seu corpo é anaeróbico. Seu corpo está queimando naquela hora carboidratos. Então, não existe carboidrato bom ou ruim. Seu corpo, ele quebra ele no intestino, ele não sabe a diferença entre um carboidrato complexo e um carboidrato simples. Tudo vai chegar lá. Quando eu como um carboidrato, o hormônio que é liberado é a insulina. A insulina, ela diz ao meu corpo para armazenar as coisas. Então esse carboidrato ele vai ser armazenado em forma de glicogênio no meu corpo. Entendeu como funciona? Agora, se eu ingerir muito mais do que meu corpo precisa, ele vai segurar a gordura. Por isso que é extremamente importante, quando você for usar carboidratos, você saber a quantidade exata que você precisa, você não extrapolar os carboidratos que você precisa no dia. É bom falar de carboidratos que na década de 80, a gordura era o inimigo, era ruim. Causava obesidade, diabetes e doenças do coração. Na década de 90, os carboidratos eram ruins, causavam diabetes, obesidade e doenças do coração. Nos anos 2000, a proteína era ruim, porque em estudos mostravam que a proteína encurtava a vida dos ratos. Em 2010, adivinha, comer é ruim, porque atrapalha a mágica do jejum intermitente. Sérgio, tem muita comida, tem carboidrato mais. Eu posso mesmo comer esse tanto de carboidrato? Eu não vou engordar? Então, como eu falei, o carboidrato ele é muito importante. Então, quando eu envio os programas para os clientes, uma reclamação que eu tenho sempre, não é reclamação, mas um comentário, uma pergunta: Sérgio, você acha que eu não vou engordar demais, não? Ou que eu vou aumentar meu peso com esse tanto de carboidrato? Eu tô achando estranho. Eu quero exatamente que vocês comecem a tirar esse medo de carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato em si não vai fazer mal algum para você, pelo contrário. Além de ajudar nas suas funções fisiológicas do dia, pode te ajudar no treino também. E se estiver em déficit calórico, não tem problema algum. Sem falar que normalmente os carboidratos são os alimentos que você mais gosta do dia. Onde estão as frutas, onde estão os cereais, os grãos, as massas. Então é onde que podemos dizer que na hora que nós ficamos mais felizes. Esse medo de carboidrato, que normalmente é feito pela mídia, seus amigos, quem está do seu lado, é super prejudicial para você. Por quê? Porque faz com que você tenha principalmente compulsões. Faz com que você come pouco, faz com que você tenha um carboidrato como seu inimigo. E na verdade o carboidrato é seu amigo. Todo mundo que está nos programas, todo mundo que tem resultados, todos comem carboidratos. E bem, a lista de instruções é gigante. Tudo quanto é tipo de fruta, não tem nenhum tipo de instrução. Carboidratos tem que estar no seu programa para você ter longevidade no processo. Você gostar do processo. É fundamental, não tem como você fazer um programa sem carboidratos que ele dure muito tempo. Não tem, é impossível. Isso realmente acontece muito, né? As pessoas, você manda o programa e as pessoas, antes de fazerem o programa, olham lá que tem, a pessoa colocou no questionário: olha, eu gosto de pão francês, eu gosto de arroz branco. E aí, o que você vai lá e faz? Uma sugestão de cardápio para a pessoa com pão francês, com arroz branco. E aí, de repente, a pessoa se assusta com aquilo e manda um e-mail já falando: Sérgio, mas o meu objetivo é para perder peso. Tem aqui pão francês e arroz branco, eu não vou ganhar peso com isso. Mas e aí, o que você recomenda essa pessoa fazer? Você mandou o cardápio, aí a pessoa te mandou esse e-mail no dia zero, ela nem fez a dieta. O que você fala para ela quando isso acontece? Eu falo 1 milhão de vezes, posso repetir mais 1 milhão de vezes, que é déficit calórico. Se você está em déficit calórico, não tem como você aumentar seu peso. Imagina, se você... Vamos colocar o mais extremo ainda, vamos colocar que você vai comer 4 sonhos de valsa por dia. Ali tem carboidrato e gordura para açúcar puro ali. Vamos dizer que dá 400 calorias tudo. Se você, durante o dia inteiro, só come aquele sonho de valsa, que dá 400 calorias por dia, você vai ganhar peso? Você não vai ganhar peso, pelo contrário, você vai perder peso pelo déficit calórico, você vai passar fome. Eu tento mostrar exatamente isso para quem tem essas dúvidas, que o mais importante está ali no déficit calórico. Se tiver déficit calórico, você não vai ganhar peso. E como que a gente consegue levar isso para frente? Fazendo programa, comendo carboidrato, você começa a perceber, você começa a transformar a sua vida. Por quê? Porque você começa a perceber que o carboidrato te ajuda no seu dia a dia.
ajuda a baixar suas compulsões, te ajuda nos treinos, e te ajuda principalmente a ficar mais feliz e ter adesão ao programa, porque o programa tem que ser uma parada que você gosta. Se for o que você gosta, você não consegue levar pra frente. Então, isso é importante porque muitas pessoas vêm de low carb, vêm de dieta cetogênica, que é um low carb, mas vem de extremo low carb. Fala, Sérgio, estou comendo carboidrato. Fala, confia em mim, está comigo, estou do seu lado. Vamos fazer 3, 4, 5 dias e você me passa seu feedback. Até porque muitas vezes a pessoa está muito depletada de carboidrato, e qualquer quantidade que come de carboidrato pode levar ao peso, porque muitas vezes só foi embora a água, quando volta o carboidrato, a pessoa começa a montar o peso e ela assusta. Mas eu falo para segurar 3, 4 dias, para confiar no programa, porque com o tempo você vai começar a baixar o seu peso. Só precisa dar 3, 4, 5 dias, uma semana, para você realmente perceber que o carboidrato só te ajuda. Ele não te atrapalha um momento. O que você acha? Qual que é a sua opinião dessa questão que o pessoal fala que não pode comer carboidrato à noite? Tem diferença comer carboidrato de manhã, de tarde, de noite? O tempo não vai fazer diferença nenhuma para perda de peso. Por quê? Porque o que vai contar vai ser nas suas 24 horas, vai ser na sua semana, vai ser no seu mês, vai ser no seu ano. Isso que vai contar. Lembra que eu falei do exemplo do sonho de valsa? É a mesma coisa. Você come sonho de valsa à noite, 400 gramas por dia. Não estou falando que alguém vai comer sonho de valsa só. É um exemplo de você comer carboidratos à noite, só isso. Um exemplo. Você come carboidrato só à noite, deu 400 calorias. O seu corpo não tem nada dentro dele que vai falar assim, ó, Sérgio, passou de 7 horas, 7, 1, se você comer qualquer tipo de carboidrato, você vai descansar, você vai dormir, vai virar gordura. Não tem como isso acontecer. Eu já expliquei como funciona a quebra de carboidrato no seu corpo. Então, não tem diferença você comer carboidrato à noite ou pela manhã. Seu peso não vai aumentar, o carboidrato não vai transformar em gordura porque você vai dormir, nada disso vai acontecer. O carboidrato, tanto faz a hora, vai importar sempre. Tudo que nós vamos falar aqui, sempre a base é déficit calórico. Mas nem o tipo de carboidrato, porque, tudo bem, você pode comer então todo tipo de carboidrato, mas não tem nenhuma ressalva assim, mas de dia pode comer o pão, de noite só a fruta, ou não, de dia pode comer o pão e a fruta, de noite só o arroz integral negro. Essa dúvida é muito frequente por causa dos tipos de carboidratos. Muitas vezes a pessoa acha que ela usa o carboidrato simples, principalmente por falta de fibras, ele vai converter em gordura e você vai ganhar peso. Mas lembra, não importa se é um carboidrato complexo, tem fibras, se ele é simples, se ele é açúcar puro. O exemplo do sonho de valsa foi perfeito para açúcar puro. Não faz diferença o tipo de carboidrato a hora que você come ele. Se você está em déficit calórico, lembra, não importa o tipo de carboidrato, você não vai ganhar peso. Isso é super importante para você levar daqui pro resto da sua vida. Não vai fazer você ganhar peso de carboidrato, não importa o tipo de carboidrato que seja. Não pode fruta de noite? Pode de noite, pode comer pão francês à noite, pode comer macarrão à noite, pode comer arroz branco à noite, pode comer arroz integral à noite, mas como sempre, como é 80, 90% de comida de verdade que você tem que ter no seu programa alimentar, com certeza vai entrar muita fibra, muito carboidrato complexo no seu programa. Mas à noite, nada a ver. Uma dos questionamentos que a gente recebe muito nos programas é que as pessoas falam, Sérgio, eu entendo o que você está falando, mas eu moro no Brasil, eu sou brasileiro, eu tenho hábitos de comida de ter muito carboidrato, porque o prato do brasileiro é um arroz, feijão, uma batata, um macarrão, um pouquinho de carne e uma verdurinha ali, um vegetal, alguma coisa assim. Você acha que isso é uma desculpa? Você acha que isso é um motivo? Ou não, realmente é difícil? Você que é brasileiro, mas que já mora tanto tempo fora daqui, você acha que porque você está nos Estados Unidos isso é diferente, que a pessoa come de um jeito aqui, come de outro jeito fora do Brasil, por causa da cultura? Você acha que isso é um problema? Esse é um questionamento muito bom. Veja bem, os Estados Unidos é onde a obesidade mais cresce no mundo. Sempre falamos lá de quê? Fast food. Tem exemplos de pessoas que perderam peso, mas muito peso mesmo, comendo só fast food. E essa pessoa que eu conheço que fez o teste, ela comeu só Big Mac por 60 dias, perdeu 12 pounds. É ruim para a saúde? É péssimo para a saúde. Mas é só para provar mais uma vez que causa obesidade não tem nada a ver com os alimentos, tem a ver com o seu estilo de vida. Prioridade de você. Você comer arroz, feijão, carne, que é o básico, frutos e vegetais, se tiver na quantidade correta, não vai acontecer nada. Se você vai manter o peso, você vai baixar o peso. Se você comer somente proteínas, não tem carboidrato, não tem massa, não tem arroz, não tem nada, você vai aumentar seu peso também se você comer com superávit. Então, os hábitos alimentares
que você pode jogar como disso no seu dia a dia, que tem na sua mesa, que tem no seu restaurante, que tem na sua casa, que tem na casa dos seus amigos, na casa da sua avó, eu sei que tem. Mas vai depender de você, de sua prioridade, o que você quer. Se você quer realmente mudar, porque se fosse fácil, estava todo mundo com 3% de gordura no corpo. É complicado. É um trabalho pesado, um trabalho sério, um trabalho duro, um trabalho duradouro, tem que ter muita disciplina, tem que ter constância. Então vai de sua prioridade, de ter arroz, ter feijão, ter qualquer tipo de fruta, ter macarrão, e você saber dosar. Ou seja, o que você come no dia a dia, na casa da sua mãe, sua avó, no seu restaurante, tem como, é super possível e é assim que tem que ser a nossa base, que a gente tem em casa. Então, com certeza, isso é um tipo de desculpa, mas se você não traz isso como prioridade, você pode estar em qualquer lugar do mundo e você vai aumentar seu peso. O que a gente percebe muito é o quanto que esse medo de carboidrato impacta na vida social das pessoas, né? Qual que é a sua opinião em relação ao impacto do medo do carboidrato na vida social das pessoas? Se nós formos pensar a fundo, pode ser até um motivo das pessoas aumentar o peso. Eu sempre falo isso, quando você faz uma parada para você, você tem a vida inteira. Quando você faz para outras pessoas, você quer a parada na hora. Então muitas vezes você quer perder peso, mas você quer mostrar para outra pessoa que você quer perder peso. Aí na hora que você vai comer com uma pessoa, você pede uma salada, sua amiga pede um açaí. Só que é super normal, estou falando para vocês, é porque tem muito isso no nosso programa. Ela sai com uma salada, quando chega em casa, ela acelera tudo que tem em casa. Então, o impacto que pode ter socialmente é você não ser social, você sempre sair e ficar com medo de comida. Muitas vezes você tem ansiedade de sair, para saber o que você vai comer. Ou você evita de sair, ou quando você sai, você come um pouco porque você quer mostrar para outra pessoa que você está num programa alimentar, que você quer perder peso, que você não come errado. Mas quando você chega em casa, você come errado, você come demais, você come doce, você come sorvete, que é o que nós queremos fazer ao contrário. Que você sai com seus amigos, você vai tomar um açaí, todo mundo toma um açaí, todo mundo toma um açaí, todo mundo vai tomar um sorvete, comer um doce, você vai fazer isso todos os dias. Mais uma vez, tira 10 dias, de 10 dias você vai pegar 20%, em 10 dias, 2 dias você vai fazer ele mais ou menos. Esse mais ou menos, vamos colocar que seria no final de semana. Se você no final de semana sai com sua família, com seus amigos, você vai comer um bolo, vai comer uma pizza, vai tomar um refrigerante, vai comer uma sobremesa, 2 vezes em 10 dias. Você fez 80% correto, você está treinando, está comendo super bem, vai fazer diferença na sua evolução? Não vai fazer diferença na sua evolução. É isso que é super importante, nós entendemos. É isso que eu quero passar para todo mundo. É sim que todos os programas têm resultados. É mostrando que você tem que ter vida social. Porque o grande impacto da vida social é você não ter vida social. É você sempre ter aquela ansiedade, vai ter o Natal, vai ter o Ano Novo, vai ter a Páscoa. E o que você faz? O que você faz no Natal? Você come com a família. O que você faz no aniversário? Com um pedaço de bolo, com um brigadeiro. Você não está também que as pessoas vão pensar de você. Na verdade, ninguém está importando com você. Você que está importando com você. Se você aumentar 20 quilos, se você emagrecer 20 quilos, ok, emagreceu. É para você, tem que lembrar sempre disso. Então, o nosso objetivo é esse, de trazer de volta para a vida social quem perdeu isso na vida social com medo dos carboidratos, com medo do aumento de peso. Um feedback frequente que a gente recebe das pessoas que estão no programa é assim: Sérgio, eu sempre ganho peso quando eu como carboidrato, por isso que eu parei de comer. Por que acontece isso? Acontece muito, principalmente com quem faz dieta cetogênica. Por quê? Porque depleta de carboidrato no corpo. Quando você corta carboidrato, está muito líquido embora. Daí você vai comer, vamos supor que você está numa dieta cetogênica durante 5 dias. Eu estou falando para você de experiência própria, que eu tenho até um podcast que eu fiz, que foi uma experiência com dieta cetogênica que eu fiz durante 6 meses a dieta cetogênica. Isso é óbvio, isso é claro, isso é perceptível na dieta cetogênica. Quando você corta carboidratos, eu estou falando para vocês, a dieta cetogênica que eu fiz com 75% de gordura no cardápio. A base da minha dieta tinha que ser óleos, porque tudo que você vai pegar tem carboidrato, tem um pouco de proteína. Então, para você achar 75% de gordura no seu programa alimentar diário, tem que ser a base de óleo. O que acontece quando você come um pouco de carboidrato no final de semana? Eu fazia um programa que eu podia comer um pouco a mais de carboidrato no final de semana. Era o tipo do meu programa que eu tinha preparado para mim. Nesse dia eu aumentava bem o peso. Muitas vezes fica até um pouco mais seco, mas eu aumentava o peso. Por quê? Porque estava depletado meus músculos, estava sem água. Então é super normal quando você depletar de carboidratos, sem comer carboidratos. Quando você vai comer um pouco de carboidrato, seu corpo enche de água de novo.
Por quê? Porque você não perdeu gordura, você perdeu água. Que é a diferença que eu quero mostrar para vocês. Com o tempo, você vai perder água e gordura. Água e gordura. E vai ficar perdendo gordura. Quando você come carboidrato, não vai fazer diferença. Pode fazer diferença. Vamos dizer assim, ó. Eu sempre falo que a perda de peso é assim, ela oscila, certo? Ela não quer assim. É vida. Ela não está sempre boa. Ela tem nossos obstáculos. A perda de peso é igual. Então, se você começa a perda de peso, você come carboidrato no final de semana um pouco exagerado, você pode aumentar um pouquinho, meio quilo, 800 gramas, 1 quilo, pode acontecer, mas durante o processo, com os meses, você tem que estar perdendo peso. Você não vai perder 2 quilos e ganhar 2 quilos no final de semana. Isso não vai acontecer, você pode perder 2 quilos, ganhar um pouquinho no final de semana, depois perder mais 1 quilo, ganhar um pouquinho no final de semana. Quando você vê o total, você perdeu o peso que você queria. Isso acontece muito com pessoas que fazem dieta intuitiva. Elas simplesmente comem menos. Elas não colocam mais fitness pal, elas não marcam calorias, elas não têm uma dieta específica, ninguém preparou para elas, mas elas simplesmente comem menos. Elas comem menos carboidrato, elas comem menos proteína, elas comem menos proteína, comem tudo. Ela talvez até restringe alguma coisa, mas o que mandou ali, o que comandou ali foi o déficit calórico. Então, se você come carboidrato, se você sente que você está inchado, aumentou o peso um pouco, isso é temporário. Talvez você está muito depletado. Tem que deixar seu corpo acostumar com isso. Você tem que dar tempo para o seu corpo. Assim você consegue ter resultados. Por quê? Porque você está andando em ciclos, tem anos. Pode ser que você esteja fazendo isso 3, 4, 5, 10, 15 anos, 20 anos não tem resultados. Porque esse medo de colocar em você não existe e você não consegue tirar dentro de você. Eu mostro aqui para você exatamente o contrário. Carboidratos é essencial para você perder peso. Das pessoas que estão nos programas com você, ou das pessoas que são da sua audiência, nas plataformas que você coloca o seu conteúdo, quando eles têm dúvidas de carboidrato, se você tivesse que eleger uma dúvida maior deles sobre carboidrato, qual seria? Eles têm mais dúvidas sobre quantidade, horário ou tipo do carboidrato? Sem dúvida, o maior estigma é carboidratos à noite. Não importa o tipo de carboidrato. Para a maioria das pessoas, comer carboidrato à noite engorda. Então o lance é o seguinte: Sérgio, como que você fala que você não come carboidrato e carboidrato à noite não engorda? Eu cortei carboidrato à noite e comecei a perder peso. Lógico, você cortou calorias. A mesma coisa, uma pessoa fala para mim assim, ó, pô, depois que eu comecei a cortar, que eu cortei glúten, que eu cortei lactose, que eu cortei carboidrato à noite, eu comecei a perder peso. Lógico, você cortou um monte de calorias ali, não foi o tipo de alimento, foi as calorias que você cortou. Então essa pergunta de carboidratos à noite, com certeza ela é líder, porque a pessoa pensa que o horário de carboidrato vai fazer diferença para aumentar o peso. Vamos lá, agora para a gente encerrar o papo aqui sobre carboidrato hoje, o mês de carboidrato, vou te fazer umas perguntas, você tem que responder só com pergunta curta, beleza? Então vamos começar. Qual o seu carboidrato preferido? Frutas. Qual carboidrato não pode faltar no seu cardápio do dia a dia? Pão. Qual guloseima que você mais come? Você me pegou, fera. Cookie butter. Toda noite. Agora vamos lá, vou começar a apertar um pouco mais, hein? Pão francês ou pão de forma? Pão francês. Arroz branco ou arroz integral? Integral. Banana ou morango? Morangos. Macarrão ou risoto? Macarronada bolonhesa. Sem dúvida. Chocolate ou sorvete? Sorvete. Pizza ou hambúrguer? Não, essa pasta, irmão. Essa pasta. Eu gosto dos dois. Não tem jeito. Pizza e hambúrguer. Não, tem que ser só um. Hambúrguer. Coca zero ou coca normal? Depois do hambúrguer, né? Coca zero, porque senão eu vou engordar. Então valeu, fera. Obrigado. Show.